Olá, olá a todos e todas que estão chegando aqui no Revelando Shakespeare para mais uma live aqui no Revelando Shakespeare. Hoje com um time muito legal para um assunto bastante instigante que a gente já fez aqui alguns desdobramentos para falar do universo feminino, da representação do universo feminino na época de Shakespeare e uma série de outras coisas aí que vocês vão ficar sabendo que a gente não abordou ainda aqui no canal. Mas antes, vou pedir para que todo mundo que esteja chegando aqui para assistir no canal do Revelando Shakespeare ou depois na retransmissão pela TV 247, que se inscreva aqui no canal do Revelando, que deixe já o seu like para que a gente possa propagar essa conversa muito legal que nós vamos ter aqui para o maior número de pessoas. Então, já deixa o seu like, já faz a sua inscrição e entra aqui com a gente nessa deliciosa jornada mergulhando nos caminhos de William Shakespeare. Muito bem, hoje eu tenho aqui um trio de mulheres, aí vamos fazer um time aqui ótimo para falar sobre mulheres. Então, todo mundo entrando aqui no barco, tudo bem? Olha, temos aqui a Aline Tosi, a Cecília Atias e a Mariane Vincenzi. Algumas já estiveram aqui, Cecília já esteve aqui, a Aline já esteve aqui. Não sei se a Mariana já esteve, mas está sempre aqui assistindo o canal. Então, bem-vindas as três. Aí, queria dar cada uma desce o seu oizinho aqui no Revelando Shakespeare. Tudo bom aí, Aline? Oi, gente, boa noite. Boa noite, pessoal. Saí falando. Boa noite a todas e todos. Eu estava em ordem alfabética, Cecília. Ai, muito bom estar aqui no canal. Eu adoro Revelando Shakespeare. Muito bom estar aqui falando sobre Shakespeare nessa quarta noite com pessoas tão queridas. E, bom, eu faço doutorado, eu estudo na UERJ, junto com Mariane e com a Aline, sob a orientação da professora Fernanda Medeiros, grandíssima shakespeariana. Difícil não rasgar uma seda para a Fernanda, que já vi que ela está online aqui. E eu pesquiso as personagens femininas do Shakespeare. E eu vou falar mais um pouquinho para vocês ao longo, não sei se as meninas querem dar um oi no começo. Vamos dar um oizinho geral primeiro, mas olha, a Fernanda realmente está aqui, a nossa querida professora Fernanda Medeiros, que está desde o começo desse canal. A gente tem aí um carinho especial aí com a UERJ, porque muita gente da UERJ já veio aqui, então é muito legal. Olha, ela está aqui dando um boa noite, Valéria, Cecília, Aline, Mariane, e também o querido João Ulisses, que também está sempre aqui com a gente. Obrigada, João Ulisses, pela sua presença incansável. Ele está sempre aqui conosco, isso é muito bom. Vai lá, Aline, diga. Oi, pessoal, boa noite a todo mundo que está assistindo a gente. Feliz demais de estar de volta aqui em pouquíssimo tempo, né? A última live foi muito, muito boa. Obrigada, Valéria, pelo convite de novo. Então, as meninas e eu, a gente, assim, super fãs da instituição que a gente estuda, né, da UERJ, então a gente está aqui representando também uma grande instituição, eu também fazendo doutorado com a orientação da queridíssima Fernanda, e a minha pesquisa é sobre as autoras contemporâneas de Shakespeare, então a gente vai falar um pouquinho delas também hoje. Obrigada, gente. Obrigada, Valéria. Não, e é muito legal, né, saber que tem muitas autoras na época de Shakespeare, quer dizer, é uma visibilidade que vocês estão dando para esses aspectos e outros que vocês vão falar aqui, que a gente não tem tanta noção, né, ou não tem noção alguma, né, vendo que a gente está sempre sob essa ótica mais masculina, né, de referências masculinas. E tem um universo aí de mulheres trabalhando e fazendo muita coisa que vocês vão falar aqui hoje. Olá, Mariane, como é que você está? A gente falou que ela está maravilhosa nessa cadeira de gamer incrível. Boa noite, gente. Como as meninas já falaram, eu estudo na UERJ, faço mestrado lá e eu
com a Fernanda, orientação da Fernanda, maravilhosa Fernanda. Eu estudo a virgindade nas peças problema do Shakespeare. Maravilha, excelente. Depois você vai contar o que são as peças problema, falar um pouco sobre isso, sobre essa questão da virgindade que nos atordoa ao longo dos séculos, né? Até hoje. Até hoje o negócio. Olha, a Ana Carolina Azevedo está dando boa noite aqui para todos. A Mônica Silva, minha querida parceira, Mônica Silva, boa noite, parabéns, tema muito interessante. A Mônica faz o programa Revolução Molecular comigo lá na TV 247. Muito bom! Então, hoje a gente vai falar sobre essas representações do feminino, né? O que é em vários lugares aí. Cecília, começamos com você? Você Claro. Contar um pouco. Então, pode mostrar aquele primeiro slide, Val, por favor? Posso. Eu vou... Bom, gente, então, como eu falei para vocês, no mestrado, eu fiz mestrado também na UERJ, eu pesquisei 2 personagens femininas do Shakespeare, que assim que aparecer o slide vocês vão ver. Uma foi a Lady Macbeth, famosíssima, e a outra foi a Helena, personagem de Bom é o que acaba bem, uma peça não tão conhecida, mas não menos grandiosa. Eu acho 2 personagens ímpares, assim, mas a minha fala hoje aqui para vocês, o que eu pensei em trazer foi, eu vou elencar junto aqui com vocês algumas hipóteses que estão presentes nas nossas pesquisas, que teriam possibilitado o Shakespeare a construir personagens tão arrojadas, né, tão desafiadoras e poderosas também, numa época em que o patriarcado era extremamente arraigado. Quando a gente pensa nesse contexto, século XVI e XVII, aqui, ainda que o Shakespeare ele tivesse imerso, né, nesse contexto patriarcal misógino, e ele vai interagir com esse cenário na sua obra, a nós nos parece que o tratamento dado às suas personagens femininas é outro. Então aqui tem um slide de um panorama breve assim da condição da mulher no século XVI e XVII. O discurso médico, a gente lê ali nos textos que eles estavam ocupados de questões reprodutivas e a maternidade era uma atribuição máxima às mulheres da época, e também estavam ali ocupados de achar justificativas fisiológicas para a inferioridade das mulheres, tanto mental quanto física. No direito, a condição legal das mulheres era necessariamente vinculada a uma figura masculina, então isso já é uma limitação imensa, né? Então ao pai, ao marido, ao irmão, perante a lei, as mulheres elas estavam vinculadas a uma figura masculina. E com relação ao trabalho e ao acesso à educação, a gente sabe que as mulheres dessa época trabalhavam muito, elas tinham inúmeras tarefas a cargo delas, e muitas vezes era um trabalho especializado, eu costumo dizer, porque, vamos dizer, o exemplo de produção de laticínios, por exemplo, elas faziam leite, queijo, manteiga, vendiam a sobra desses produtos. As mulheres, não da realeza, da nobreza, certamente, mas elas vendiam a sobra desses produtos em mercados. Então, esses mercados da Inglaterra, eles eram descritos como barulhentos, né? As pessoas precisavam negociar, vender seus produtos, e aí as mulheres elas estavam lá ocupando esses espaços e não trancadas em casa, alheias a isso. E com relação à educação, a gente sabe que as mulheres elas não eram admitidas em escolas e universidades. Na Inglaterra de Shakespeare, esse acesso era restrito aos homens. Então, a educação formal era, no caso das mulheres, era restrita ali à nobreza e à aristocracia, eram raros os casos. Mas eu acho sempre bom a gente lembrar que, no caso do trabalho que as mulheres realizavam, se a gente restringe esse termo educação ao treinamento formal,
a gente desqualifica muito o saber que as mulheres nessa época possuíam, que era de fato bastante extenso. E, bom, isso aqui é um panorama geral. Eu acho que, né, a Mari e a Aline vão falar mais disso nas falas delas. A gente pensa sempre em virgindade, casamento, maternidade como 3 pontos que pontuam a condição da mulher nessa época, independente da sua classe social. E aí, eu vou aqui falar com vocês algumas dessas hipóteses, né? Eu acho que o primeiro ponto que a gente tem que mencionar, pensando nas personagens femininas do Shakespeare, é que a Inglaterra teve 2 rainhas sentadas no trono, né, por 50 anos. Então, ali 2 rainhas exercendo a figura de maior autoridade política. A Maria I, Maria Tudor, que ficou no trono por 5 anos, filha de Henrique VIII e Catarina de Aragão. Ela ficou conhecida, né, como Bloody Mary, como Maria Sanguinária, pela perseguição aos protestantes. Mas eu acho que nesse contexto da condição da mulher, me pareceu interessante trazer aqui para vocês que um grande pedagogo da época, né, o espanhol humanista Juan Luis Vives, ele escreveu um plano de estudos para Maria I. E foi um material de grande circulação, né, que era um tratado importantíssimo que defendia a educação das mulheres. O título em inglês é The Education of a Christian Woman, a educação de uma mulher cristã. E com relação a Elizabeth, que ficou no trono por nada menos que 45 anos, ela é uma figura bastante complexa, sem dúvida, especialmente se tratando de gênero, né, porque a gente sabe que ela se dizia príncipe da Inglaterra, né, e propagou a ideia da rainha virgem, casada com seu país. Mas quanto ao teatro e a sua influência, eu estava lendo uma citação hoje da professora Marlene Soares dos Santos, que eu achei muito boa para pensar essa figura da Elizabeth com relação ao teatro. Então, a professora Marlene diz assim: o poder estatal era centrado na figura de Elizabeth I, que o exercia com maior absolutismo, alicerçado na sua popularidade. Segundo um de seus mais famosos biógrafos, ela teria dito, uma vez aos membros do parlamento: nós, monarcas, estamos colocados em um palco à vista do mundo inteiro. Ali, né, sublinhando essa espetacularização do poder. E como o teatro era um componente incontornável ali da cultura elizabetana. E aí... Só uma coisa, Cecília, é interessante a gente... porque ela, inclusive... os quadros a respeito dela, as roupas que ela usava, tudo era meticulosamente pensado para causar um determinado impacto no público, entendeu? Então, quer dizer, realmente ela tinha essa visão de que ela estava encenando uma rainha. Sim. Na verdade, um rei, né? Uma rainha que mas ela se chama porque ela acabava se colocando com uma força, vamos dizer, masculina e em alguns momentos uma mistura, né? Como você falou, ela se chamava de príncipe, né? De príncipe da Inglaterra, a rainha virgem, acho que... E ela nunca se casou, né? Então tem algo de uma assexualidade, se eu posso usar esse termo. E é interessante essa foto que ela tá ali, né? Com roupas suntuosas, montada, e a mão dela tá segurando o mundo, né, no cantinho dessa foto aqui. E aí eu acho que um outro ponto que a gente deve levar em conta lendo essas personagens do Shakespeare, escutando essas vozes, é que as mulheres inglesas iam ao teatro, né? Elas povoavam esses espaços públicos, né? E eram audiências assim bastante heterogêneas. Eu adoro essa citação que está aí no slide da Jean Howard, em que as mulheres elas se misturavam com o público, elas observavam e eram observadas por pessoas de pelo menos 2 sexos, então, e diferentes classes sociais, e pessoas com acesso à educação ou não, ricos e pobres, né? Uma audiência heterogênea mesmo. E as mulheres estavam lá como um público pagante,
Então, elas exerciam pressão comercial, né? Se a gente lembra que os atores elisabetanos, eles recebiam seus salários a partir da venda de ingressos, agradar o público era um imperativo. E as mulheres constituíam uma boa parte desse público. E foi o começo da cobrança de ingressos, né, nesse período, né? Foi o começo da profissão, vamos dizer, de fato. Sim, né? Profissionalização. Sim. E tem um comentário aqui da Ana Carolina Guedes, é a criação de um símbolo, quase uma alegoria da imagem da rainha. É a de uma construção incrível, né? Posso acrescentar uma coisinha rapidinho? Claro, claro. É que essa questão da rainha virgem ela é muito interessante, né? Porque estudando a história assim da virgindade, você percebe que durante o tempo tem muitas mulheres que exerciam isso, porque a mulher virgem ela representa uma mulher de muito poder, né? Ela está desatrelada ao masculino, à concepção ali do homem, né? O homem da casa, essa questão. Então, ela usar esse título diz bastante coisa, assim. Elizabeth era uma rainha, na minha opinião, extremamente sagaz, né? Ela teve uma sacação para se manter no poder tanto tempo, e sem dúvida a criação virou, não sei se diria um mito, mas o culto, né? O culto da Rainha Virgem. E diga-se de passagem, escritora também, poeta, escreveu tratados, cartas, poemas, os discursos dela, incrível como autora. Aline, ela não escreveu um poema que ela cravou com um diamante? Sim, quando ela era mais jovem, ela ficou meio que aprisionada no castelo por conta da Maria I, que deixou ela lá. Ela escreveu que é um poema curtinho, acho que de 2 versos, se eu não me engano, que ela se coloca como prisioneira mesmo. Ela não está lá pela vontade dela ou passando férias. Ela fala que ela é prisioneira daquele castelo, com um diamante na janela. Muito poderoso esse pequeno poema dela. Maravilha. Bem lembrado, Cecília. É inesquecível, né? Ela cravou com um diamante esse poema. E um outro ponto que eu queria aqui trazer para vocês, que eu estou começando a pesquisar isso agora, então assim, ainda não tenho muitos dados, mas é a figura da bruxa. Durante esse período, que está aí no slide, 1560, 1640, mas tem historiadores que falam 1580 a 1630, pode ter uma pequena variação. A Inglaterra presenciou um ápice na caça às bruxas, né? O que tem uma autora que a gente estuda muito, que é a Silvia Federici, que nomeou uma guerra contra as mulheres, né? No Caliban e a Bruxa. E esse período, ele coincide com muito da produção teatral elisabetano-jaimesca. Né? E a gente... Essa está sendo mais uma das hipóteses que a gente tem estudado com a Fernanda Medeiros nas aulas também. E a gente sabe que a maior parte das acusações de bruxaria caíam sobre mulheres. Haviam homens acusados de bruxaria, sim, mas a grande maioria eram mulheres. E, bom, tem aí na tela, né? O David Underdown, ele chama essas mulheres rebeldes, mulheres que poderiam ser rotuladas como megeras, como barraqueiras, como bruxas, são mulheres que estavam ali perturbando a ordem da comunidade, dos vizinhos, no vilarejo. E no caso das bruxas, essas acusações elas podiam vir dos mais diversos pontos, né? Assim, poderiam ser inúmeras infrações, vamos dizer assim. Não só mulheres parteiras, mas aquelas que evitavam a maternidade, as suspeitas de prostituição podiam ser acusadas de bruxa. Algumas cometiam assim pequenos delitos, assim, porque algumas estavam numa condição de pobreza extrema. Então, por exemplo, roubar graveto de terreno ali para se aquecer. Tem até uma peça que eu estou lendo agora, que não é do Shakespeare, é de contemporâneos dele, que chama A Bruxa de Edmonton, em que a bruxa é acusada, ela é paupérrima, e ela está ali roubando gravetos para tentar se aquecer, e o dono do terreno espanca ela e acusa ela de bruxa muito por conta desse delito. Bom, no caso,
acho que o importante de marcar é que a lista das acusações poderiam vir, é longa, ela poderia vir de diversos pontos que faria uma mulher ser chamada de bruxa. Então, ela não deixa de ser uma figura, assim, muito complexa, né? Tanto na literatura quanto fora dela. E eu acho que a gente pode pensar nessa figura dizendo de uma crise da ordem, talvez. Já é difícil não ler as personagens não tendo essa ideia ali de pano de fundo. Queria só comentar que a gente fez uma entrevista bem legal também com a Bárbara Novaes, né? Que vocês também estão juntas no Celebrando Shakespeare, e ela comentou desse aspecto, né? Era sobre as megeras, né? As megeras de Shakespeare. Então, quem não assistiu, assiste essa live, que foi há pouco tempo atrás, e que foi muito legal também. Ela comentou desse autor, o David Underdown, muito legal. Uhum. Inspirador. É legal porque a gente vai somando os conhecimentos aqui, né? Você vai revendo as coisas, vai aprendendo de outro jeito. Então, quem está assistindo vai podendo ter essa chance de conhecer cada vez mais, né? Vai lá. Tem um arquivo incrível aqui no canal. Eu lembro quando a gente estava aqui na live passada, né? E comentou como várias vezes eu vou assistindo os vídeos por tema, tem alguma coisa que eu quero escutar sobre uma adaptação para o cinema, vou lá, rolo para baixo, acho o conteúdo. O Revelando tem uma videoteca e tanto. E só para fechar, antes de passar aqui para a Aline, conversando com a Aline Tosi, né, e escutando sobre a pesquisa dela, eu comecei a pensar nessas autoras, né, nessas mulheres que escreviam, muitas delas contemporâneas do Shakespeare, e como elas, inevitavelmente, elas vão compor esse cenário relativo à condição da mulher, né? Então, aí é mais um elemento que vai nos ajudar, assim, a compreender esse ambiente em que o teatro elisabetano jaimesco foi produzido. De minha parte é isso, agora eu vou conversando com vocês e deixo a Aline aqui. É legal a gente lembrar a nossa audiência, né? Quer dizer, quando a gente fala o período elisabetano, a gente está falando do período da Rainha Elizabeth I, essa aí, totalmente poderosa, e depois o Jaime, né? O período do Jaime primeiro, né? Que depois vira... primeiro, né? E que ele é sexto, né? E vira primeiro, é isso? Ele era sexto da Escócia e vira primeiro da Inglaterra. Muito bom. E aí ele assume, e o Shakespeare pega esse período também. Então, quando a gente fala elisabetano e jaimesco, é referente a esses regentes, né? E aí, Aline? É você? Não, quem que vai? Sou eu. Você pode colocar para mim a apresentação? Porque hoje eu trouxe uma coisa bem visual, assim, de propósito. Ah, legal. Muito bom. Peraí. Aqui, essa daqui, né? Isso, obrigada. Então, a gente está aqui falando da condição da mulher, né? E essas autoras, muitas delas trouxeram isso, às vezes em um verso, às vezes no trabalho inteiro delas, questões que são relacionadas à condição da mulher e que a gente começa a fazer algumas correlações assim com personagens shakespearianas, e aí a gente fica assim curioso para saber que tipo de circulação as obras dessas autoras tiveram, se Shakespeare leu alguma dessas autoras. Acredito que sim, porque a circulação era grande. A gente, assim, hoje aqui no Brasil, a gente ainda tem pouca notícia, né, como a Valéria falou, ou notícia alguma dessas autoras, porque de fato elas começaram a ser investigadas na metade do século XX, na segunda metade, né, do século XX, por pesquisadores de países anglófonos que hoje tem assim um bom arcabouço assim de material, mas aqui no Brasil me parece que essa divulgação ainda é bem tímida, né? Então a ideia, e também não tem tradução dessas obras, o que dificulta também, né, o acesso a essas autoras. Tem também algumas hipóteses do porquê que elas não são tão lidas hoje, mesmo depois que elas foram redescobertas e depois que começaram a ser analisadas. Escreveram muito sobre religião, então talvez o leitor de hoje não tenha tanto interesse, mas quando a gente vai investigar aquele texto de cunho religioso
de certas autoras, a gente viu a potência da mulher ali, escritora, em subverter algumas, ou pelo menos uma tentativa de subversão, né, de algumas... do que ela ficava prescrito a ela, né? Então, eu sempre gosto de falar que existia o que era prescrito a ela e o que de fato ela fazia. Então, a injunção aí mais frequentemente citada da mulher cristã inglesa dos séculos XVI e XVII, né, dessa primeira modernidade, é que ela deveria ser casta, silenciosa e obediente. Então, pela literatura, elas conseguiram expressar, pelo menos, essa diferença entre a teoria e a prática. Na teoria, elas deveriam ser castas, silenciosas e obedientes. Na prática, a gente vê que elas, pelo menos, tentam transgredir esses limites. Então, assim, como elas... Estou fazendo uma parte aqui, se você deu uma lembradinha de uma bela recatada do lar, né? Exatamente. É muito interessante. É muito interessante como a gente está estudando lá no século XVI e sempre tem um link com hoje, né? É interessante. E eu acho que a ideia, assim, da transmissão aqui hoje é justamente dar oportunidade de divulgação, assim, desses nomes. Eu acho que a gente tem que ver esses nomes mesmo, tem que ver o tamanho, a lista de tantas mulheres que estavam escrevendo no período e começar a, talvez, gerar esse interesse no que elas escreviam, porque era realmente incrível. Então, eu trouxe, assim, de propósito, um listão, assim, para a gente ver que existia mesmo. Tem uma pesquisadora chamada Helen Wilcox, que ela é muito de muita autoridade, assim, na pesquisa dessas mulheres. E tem uma entrevista que ela diz que ela estava assistindo uma palestra quando ela era aluna da graduação, e aí alguém mencionou, o palestrante mencionou uma dessas autoras, e a colega dela do lado perguntou, mas existia mulher escrevendo nessa época? Ela falou, não sei. E aí ela começou a pesquisar diante disso, assim, dessa falta total de conhecimento. E aí, no caso, assim, esse impacto, isso é a primeira página de 3, assim, tinha mais de 50 mulheres. Aí eu estou trazendo aqui o período de 1505 a 1669, mulheres que foram nascidas nesse período. Provavelmente tem mais, tá? Isso aqui é o que eu consegui até agora pensar, assim, da minha pesquisa, mas é sempre assim, cada coisa que a gente lê, a gente encontra mais nomes, tá? Mas, assim, vou falar alguns nomes, assim, só para a gente começar a ouvir mesmo esses nomes. Não vou ler tudo, obviamente, mas, por exemplo, aqui, a gente tem Margaret Roper, que é filha de Thomas More. A gente tem Anne Locke, aqui o número 9. Temos Isabella Whitney, no item 17. Outra coisa também interessante é que a gente vê muito, assim, uma das percepções que a gente pode vir a ter é que, por conta dessa questão da falta de acesso à educação formal, que só as mulheres de classes mais altas conseguiriam aprender a escrever e, portanto, a ler, a escrever e, portanto, produzir literatura. Mas essas próprias mulheres das classes mais altas também ajudavam as mulheres das classes médias que trabalhavam na casa delas a lerem e a aprender a escrever não só o básico, né, como itens de mercado ou assinar o seu próprio nome, mas, de fato, aprender a se debruçar sobre os mesmos materiais que os homens estavam estudando nas universidades, por exemplo, né? Então, dessa forma, a gente tem também mulheres de classe média, óbvio que muito mais mulheres das classes mais altas, mas da classe média tem bastante também. A gente tem aqui na outra página, vamos ver aqui alguém para eu falar o nome, Mary Ward, na página 28, a gente tem 34, Rachel Spatz, 31, Jane Anger também um panfleto incrível. Eu vou falar um pouquinho da obra dessas autoras, estou só falando um pouquinho os nomes, assim. A gente tem, vamos ver aqui, Jane Cavendish, tem algumas aqui que são mais conhecidas, por exemplo, a gente tem a Aphra Behn, que ela é mais estudada, acho que esse nome, ele circula um pouco mais, só que ele é já para o final do século XVII. Eu, hoje,
estou focando mais no início do século XVI, não, no século XVI, de uma maneira geral. Então, aqui eu trouxe, para vocês darem uma olhada, é um quadrinho assim, meio que só para a gente se situar. Quais autoras que foram publicadas em vida, quais que publicaram, quais que se mantiveram no manuscrito, até porque a publicação não era a forma mais comum de circulação nem da literatura dos homens nem das mulheres, então vai ter muito aí ainda em manuscrito. Quais que eram tradutoras e que também foram super importantes assim no processo literário. As que escreveram poesia, peças, romances, e na última colunazinha, as mulheres que de alguma forma trataram da condição da mulher, de que de alguma forma conseguiram trazer, assim, levantar alguma questão, questionar alguma coisa, ou simplesmente trazer essa representação do que era ser mulher ali no período, né? Então, por exemplo, aqui a Anne Locke, que é a última aí da listinha, né? Que é a primeira que tem na lista de que falou sobre a questão da mulher. Foi uma frasezinha só que ela colocou num prefácio de uma tradução de um texto de cunho protestante. Ela era protestante, a gente estava ali no meio da turbulência da Maria I mandando assassinar os protestantes, e a Anne Locke vai traduzir textos. A forma dela de militar a favor da causa protestante é traduzir textos de outros líderes religiosos, mas ela traduziu, mas ela também produziu a própria literatura a partir dessas traduções. Ela fez uma sequência de sonetos parafraseando um sermão do João Calvino, e ela é considerada hoje a primeira pessoa, na verdade, na Inglaterra, a produzir uma sequência de sonetos, por exemplo. E aí, no prefácio de uma dessas traduções, ela coloca como as mulheres na época não podiam, por exemplo, falar em público sobre religião, discutir religião, não podiam pregar, ela colocou nesse prefácio o seguinte: por conta do meu sexo, por saber que por questões do meu sexo, grandes coisas eu não posso fazer, mas o que eu posso, eu farei. Aqui eu trago a minha pequena parcela de contribuição. Então, ela sabe ali que a literatura, apesar de talvez não ter o mesmo impacto de uma pessoa pregando no púlpito, como o João Calvino, mas ela sabia que isso poderia ter surtir algum efeito, né? Então, ela já está ali começando a trazer as questões do sexo feminino, da condição da mulher que é restrita, mas que vai tentar fazer alguma coisa para sair dessa restrição toda. A gente tem a Margaret Tyler, que também era tradutora e que, no seu prefácio também, diz que as mulheres não podem ser limitadas a apenas lerem textos religiosos e nem se debruçarem sobre textos que são só religiosos, e que elas podem sim traduzir textos de outros assuntos, outros temas. Então, já trouxe também a questão das limitações do sexo feminino. Depois a gente tem a Isabella Whitney, que eu trouxe um pedacinho do poema dela para a gente dar uma olhada, que ela escreve uma advertência, um conselho para as suas leitoras com relação aos homens que vão lá tentar conquistar aquelas virgens, as donzelas, e depois de conquistá-las, vão abandoná-las e elas vão ficar ali difamadas e ao relento. Então, a gente vai dar uma olhadinha também. Mas quem que eu posso falar? A Emilia Lanier, que é incrível. A Emilia Lanier, ela tem uma coleção de poemas chamada Salve Deus Rex Judeorum, quer dizer, Salve Deus, Rei dos Judeus. E aí ela dentro dessa obra, que é uma coleção de poemas, ela tem o poema principal, que tem o mesmo nome da coleção, e nesse poema principal ela vai reconstruir várias histórias da Bíblia pela perspectiva da mulher. Então, as personagens femininas vão estar em foco. Ela vai fazer, inclusive, uma grande defesa de Eva, tirando ali todo o estigma de Eva e colocando a culpa no personagem do Adão. E aí, no final disso, ela vai mostrar para que ela fez essa defesa, para que os homens não usem mais a figura de Eva como desculpa para maltratar as mulheres. Então, ela vai pedir ali liberdade e vai pedir para que os homens parem de fazer isso com essa desculpa. Então, ela foi bem, bem firme ali no final desse poema principal dela, nesse sentido. Ela deixou claro porque ela estava reescrevendo aquelas histórias bíblicas
que não era à toa, que ela tinha um propósito. E a gente tem outras várias aqui incríveis. Ela estava realmente falando da questão da violência contra a mulher, né? Exatamente. A Jane Eyre também fala sobre violência sexual, sobre... Assim, a Jane Eyre, ela escreve um panfleto refutando um outro panfleto misógino que na época estava em voga, assim, né? Escrever panfletos misóginos, e aí as mulheres começaram a retrucar. E tem a questão da violência sexual também. Então, assim, foi um momento aí que elas começaram a, de fato, trazer, assim, para a literatura essas questões de forma clara, assim, bem explícita. Aline, isso é muito interessante, né? A gente pensar nessas estratégias de subversão numa sociedade que a misoginia era institucional, né? Então a gente tem, ao mesmo tempo, mulheres que possivelmente, como você falou, ou escreviam o próprio nome, ou itens corriqueiros, assim, que já desafiavam essa ideia ideal da mulher silenciosa, casta e obediente. Isso é idealizado, a gente sabe que tem um descompasso, né, entre essa ideia ali nos manuais de conduta e tal, e o que acontecia na vida factual, embora a gente não tenha muitos dados, a gente tem alguns, por exemplo, o fato de que elas iam ao teatro, de que elas frequentavam mercados, que elas vendiam, barganhavam, e, no seu caso, elas insurgem pela literatura. É isso. Isso, Cecília. Eu acho que, apesar da gente não tratar tanto assim, né, da biografia da autora junto com a obra, eu acho que no caso dessas autoras é uma abordagem interessante para algumas delas, porque de fato tem um paralelo ali com o que era vivido mesmo pelas mulheres, que era representado na literatura feminina de algumas delas. A Isabella Whitney, por exemplo, que trabalhava na casa de aristocratas, ela tem um poema belíssimo, né, que é o testamento dela para Londres, que ela deixa para Londres, porque ela precisa se mudar de Londres por questões financeiras, porque ela foi demitida, então é como se ela estivesse morrendo e deixando o testamento de Londres, para Londres, de tudo que é de Londres, como se Londres fosse dela e ela deixasse esse testamento. Fantástico esse poema. Tudo que é de Londres para Londres. Que legal isso! Que muito bonito legal. Isso! É maravilhoso. É bem legal. E assim, dá para ver como ela tinha a cidade na palma da mão dela. Ela sabia cada canto da cidade. Então, querendo ou não, ali dá para a gente ter uma ideia do que era a vida, por exemplo, da mulher que trabalhava, mulher de classe média que trabalhava, que precisava ir para vários ambientes ali daquela cidade, que conhecia a cidade, que não estava simplesmente confinada dentro da casa dela, né? Então, dá para a gente ter essa abordagem também, né? Mais contextual, mais histórica, e biográfica, dependendo da obra. É interessante. E essa questão da Emilia Lanier também, né, que fez uma defesa da Eva, considerando a história, né, que a gente vê, o quanto a Eva foi usada para poder fazer uma subjugação das mulheres, né, tipo, é uma coisa que parece relativamente corajosa, assim, muito legal de se ver, né. Sim, exatamente. A Eva é basicamente a culpada de por que a mulher tem que estar inferior ao homem ali em vários momentos da história, né. A gente tem tanto as questões aristotélicas, por exemplo, né, da inferioridade do corpo feminino, mais a Bíblia, mais um monte de outros textos que vão fazer um grupo ali de textos que vão reforçando, né, essa ideia, assim, vão fazendo com que essas teses, essas hipóteses se tornem verdade pela escrita, né? Então, eu acho que o que essas autoras, né, conseguiram fazer muito bem é pegar o tema da religião, que era o que era permitido a elas, para, de fato, questionar essas limitações que a própria que assim, uma mulher cristã precisava seguir, mas que isso não fazia dela uma pessoa religiosa. Uma coisa era uma coisa, outra coisa era outra coisa. Mas elas conseguiam justamente assim, o que me deram aqui? O texto religioso? Eu posso ler e me debruçar sobre o texto religioso? Então tá bom, então toma aqui uma defesa de Eva e vamos recontar a Bíblia aqui, vamos fazer esse estudo, um estudo muito completo e preciso, assim, né, da Bíblia. Então, eu acho que elas conseguiram achar essas brechas, né? E assim,
aqui a gente vai ter outras mulheres, né, falando sobre maternidade, falando sobre amamentação, por exemplo. Tem uma autora que ela vai falar, deixa eu só relembrar aqui qual é o nome dela, que são muitas. A Condessa de Lincoln, a Elizabeth Clinton, ela nascida em 1574, ela vai falar sobre a importância que tem a amamentação para a mãe e para o filho, e como que as mulheres de classes mais baixas eram exploradas como amas de leite. Elas não podiam, por exemplo, amamentar os próprios filhos, porque tinham que trabalhar, e estavam amamentando os filhos de outras mulheres, e que nem podiam pagar amas de leite para os próprios filhos, porque não tinham dinheiro. Trabalhavam, mas não podiam arcar com isso. Então, várias questões de diferentes esferas, assim, em relação à condição da mulher, a gente vai encontrar nessas autoras. Não são todas, e também elas não são só interessantes por isso, é importante também que a gente leia os outros tipos de textos que elas vão produzir. Tem uma autora chamada Elizabeth Carey, que escreve uma peça também, The Tragedy of Miriam, então a tragédia de Miriam, que também fala eu ia perguntar sobre isso. Então, ela tem algumas que também se enveredaram para o teatro. No caso dela. Isso. Ela escreveu um closet drama, né? Que é aquela peça que é feita para ser lida e não encenada, né? E teve também uma outra autora chamada Mary Roth, que também ela escreveu romance, escreveu poema, escreveu uma peça, mas assim, não era o mais comum. Acho que o mais comum aqui, tratados e poesia. Mas tinha, sim, a partir do século XVII, então, teve mais, assim, produção de peças por mulheres, mas assim, peças... A Alfra Ben não escreveu peça também, não? Sim, também. Dramaturga então, também, né? Dramaturga, exatamente. O século XVII tem mais, assim, né? O século XVI foi... Acho que teve, assim, uma expansão do que elas iam experimentando, né? No início era só tradução de textos religiosos, depois tradução de textos de outros temas, depois elas começaram a parafrasear essas traduções, e aí acho que a coisa foi evoluindo, né? Então, no século XVII, a gente vai ver uma expansão aí dessa produção em termos de dramaturgia, por exemplo, né? Com a Afra Ben também, enfim, acho que é o ícone, assim, do século XVII com relação a isso, né? Aí, o que eu fiz, assim, para ilustrar? Porque tem muitos nomes, mas a gente tem que ler um pouquinho, né? Para ter um gostinho do que é a literatura delas. Então, o que eu fiz? Como essas autoras ainda não foram traduzidas para o português oficialmente, eu trouxe aqui uma tradução minha de um pedaço do poema da Isabella Whitney, que é essa que eu falei que escreveu o Testamento para Londres, mas aqui ela está falando, ela é o primeiro, do Testamento para Londres é a segunda coleção de poemas dela. Esse aqui é o primeiro, ela escreveu duas coleções de poemas, e aqui ela vai alertar essas leitoras com relação, virgens, né, as donzelas, com relação a esses homens que vão iludir essas mulheres para poder transar com elas, e aí depois vão desaparecer, vão deixá-las ao relento. E, enfim, o que acontece também é que a gente começa, depois que eu comecei a estudar a literatura dessas autoras, eu acabo vendo assim, uma relação com as personagens de Shakespeare, às vezes até a própria fala. E tem tanto a Isabella Whitney quanto a Jane Eyre que eu trouxe aqui, falando sobre esse mesmo tema, e estudando Troilo e Cressida, encontrei uma fala da Cressida, um solilóquio dela, que fala exatamente sobre essa mesma questão. Então, é legal de ver assim, essa representação dessas questões do feminino em diversos âmbitos, né, das personagens e das autoras. Então, eu vou ler aqui para vocês esse pedacinho desse poema da Isabella Whitney, que se chama, em inglês, The Copy of a Letter, lately written in meter, by a young gentlewoman to her unconstant lover, que foi publicado em 1556, e que quer dizer que é um exemplar de uma carta escrita recentemente em versos por uma jovem dama. Ela era de classe média, mas isso não quer dizer que elas não podiam se chamar de gentlewomen. Então, a gente vai ver isso em várias autoras de classe média se denominando gentlewomen. E esse To Her Unconstant Lover é para o seu amado infiel. Então, aparentemente, assim, um dado biográfico dela é que, muito provavelmente, ela foi demitida da casa que
que ela trabalhava por conta de rumores que ela tinha se envolvido com algum homem, e que ela vai alertar as suas leitoras sobre isso, né? Então, o título dessa carta, né, desses versos epistolares, é o seguinte: a advertência da autora a todas as jovens damas e a todas as donzelas apaixonadas. E aí ela diz o seguinte, quem quiser acompanhar no original, tá ali do ladinho, tá? Então ela fala o seguinte: vós virgens, então ela já começa endereçando a um público específico, que das tendas do Cupido trazem consigo o sofrimento, cujos corações de amor corrompido dolorosamente queimam ao relento. A vós eu falo, pois vocês são aquelas que carecem de conselho bom. Oh, se eu pudesse falar das mazelas, minha língua estaria fora de tom. Então aqui ela já vai falar, começou fazendo uma alusão ao texto de Ovídio, A Arte de Amar, isso? Que a gente tem o Cupido ali, o amante, né, o amado, como um militar, um soldado, e aí tem o Cupido, também ela vai fazer referência ao texto do Ovídio em várias partes do texto dela, que a gente já começa a entender que essas autoras estavam lendo textos e obras que esses homens estudavam na universidade, ou enfim, na educação formal, né, então elas tinham esse acesso. E aqui ela já está falando, vocês que foram aí flechadas pelo Cupido e depois vieram sem nada, né? Ficaram desoladas aí porque o amado de vocês deixou vocês ao relento. Vocês precisam de conselho, e aí ela também faz uma referência à questão da fala da mulher, né? Da língua. Será que eu posso aconselhar? Será que eu não vou ser acusada de ser faladeira, de estar fora de tom? Gente, Aline, isso é muito bom, né? Minha língua estaria fora de tom. Todas essas... Desculpa te interromper rapidinho, mas todas essas questões aí que estão relacionadas à mulher, eu acho que invariavelmente elas passam pela fala, né? Tanto quanto uma preocupação patriarcal em manter a mulher com a boca fechada, porque é desordeira, ou porque vai perturbar alguma ordem. A gente tem, claro, lendo Shakespeare, né? A gente vê, nossa, mulheres eloquentes, inteligentes. Mas essa preocupação da Isabella Whitney, que eu não sei se seria uma estratégia dela ser... Enfim, minha língua estaria fora do tom, já aparece a preocupação dela logo de saída. Isso, e olha a segunda parte. A primeira, ela se questiona, né? Será que a minha língua estaria fora do tom? Mas o que eu puder falar, falarei. Que foi a mesma coisa que Anne Locke falou no texto dela, que escreveu no texto dela, né? Eu não posso fazer grande coisa, mas o que eu puder fazer, eu vou fazer. Então, acho que elas têm essa semelhança, assim, né? Beleza, minha língua vai estar fora de tom, mas eu vou falar aqui, porque se eu posso, eu vou falar. Então, ela fala o seguinte: mas o que eu puder falar, falarei aqui, com poucas palavras escolhidas, que no caso de bem ouvidas, observarei algumas das suas angústias reparadas. Então, se vocês prestarem atenção no meu conselho, vocês vão se dar bem. Cuidado com as falas falsas e encantadoras. Cuidado com as línguas dos encantos. As sereias são vãs bajuladoras quando cantam seus cantos. Então ela está aqui, olha, cuidado com esse papinho de Cerca Lourenço, porque depois vocês vão ser abandonadas, como eu fui, provavelmente ela falaria isso, né? Na cabeça dela, ela não botou aqui que ela foi, mas ela provavelmente teria falado isso mentalmente, assim. E depois ela vai falar sobre lágrimas de crocodilo, ela vai fazer uma lista de mulheres da mitologia que foram enganadas por homens, enfim, e da mesma forma, essa autora Jane Anger, que não é uma autora que a gente tem muito dado biográfico dela, ela escreveu um panfleto, refutando um panfleto misógino do autor Joseph Swetnam, que, enfim, como eu falei para vocês, né, ali era um momento que estava fervendo. Os panfletos eram lucrativos, eram fáceis de ser impressos, não custava tanto, e a questão desse debate sobre as questões da mulher estava ali em voga, né? Esse debate foi iniciado na Idade Média pela autora italiana Christine de Pizan na França, mas no século XVI teve a tradução para o inglês dos livros, né? O livro da Cidade das Damas, da Christine de Pizan, e tem um pesquisador que eu estudo que ele comenta que muito provavelmente esse livro influenciou aí esse fervor do debate.
E a Jane Eyre, com esse nome bem característico, né, da raiva, por isso que a gente não sabe, inclusive, se esse é o nome dela ou pseudônimo. Não era muito comum as mulheres usarem pseudônimo nesse período, elas usavam o próprio nome mesmo, mas aqui parece que sim, não sabemos, né? Mas ela seria uma Jane raivosa, sim, é isso? Isso. Isso, ela tá assim, em outro tom, né? Se a Isabella Whitney estava preocupada com o tom da fala dela, aqui a Jane Eyre não está preocupada. Talvez por isso que ela não tenha usado o próprio nome, aí é uma hipótese, assim, né? Pensando aqui, para não precisar ficar preocupada com o tom da língua dela, né? Então, mas ela fala sobre nesse panfleto contra esse outro panfleto misógino, ela fala sobre várias questões, mas eu trouxe aqui a questão específica sobre esses homens que vão encantar as mulheres, e principalmente as virgens, né? E depois não querem mais porque elas não são mais virgens. Então ela fala o seguinte, né? Seus elogios, ela se direciona aos homens. Aqui não está se direcionando às mulheres. Em outra parte, ela vai se direcionar sim. Mas aqui ela fala: seus elogios são apenas bajulação. Sua fé, falsidade. Suas belas palavras servem para nos seduzir até a destruição. E suas grandes promessas são sinais de morte ou de males piores do que a morte. Seu canto é uma isca para nos pegar. E suas brincadeiras são uma praga para nos atormentar. E, portanto, tenha cuidado com eles. Aí aqui ela se remete às mulheres. E entenda isto como um axioma da lógica e uma máxima da lei. Aí ela vai colocar isso em latim, porque era um costume dos textos escritos por homens, né, ter um monte de expressão em latim para mostrar como eles sabiam. Só que aí na tradução ficaria nenhuma fé nos homens, né? Então não tenham fé, não bote fé nesses caras. E só que aqui esse texto dela é muito assim, é pesado, né? Como eu falei, fala sobre violência sexual, fala sobre outras questões, todas elas muito sérias, assim. Então é um panfleto importante assim da época, né? E que me remeteu então essas duas partes assim dessas obras, a fala da personagem Créssida. O solilóquio dela, né? A Mariane vai falar um pouco mais assim dessa questão da virgindade. Desculpa, eu fiquei de colocar a data da tradução do José Roberto Oshea de Troilo e Cressida da Cecília. Perturbei a Cecília para me dar a data, porque ela tem o livro e não vou. 2020. 2020, é isso aí. Desculpa, gente. Professor José Roberto Oshea, que sempre que pode vem aqui, né? Maravilhoso, tradutor. Muito bom. Diga lá, Aline. Isso, eu estou usando a tradução dele aqui, né? Então vamos ver o que a Cressida fala, que é bem parecido, né, com essas outras autoras. Ela está num diálogo com o Pândaro, e aí depois Pândaro sai ao solilóquio dela. Então vou começar aqui em palavras, né? Palavras, juras, lágrimas de amor, ele traz pelo bem de outro senhor. Mas eu vejo em Troilo dotes 1000 que excedem ao louvor do tio pueril. Mas resisto, mulher cortejada é anjo. Coisa ganha é alegria de marmanjo. Sabe aquela que é amada muito bem. Homem dá mais valor ao que não tem. Só desconhece aquela sem traquejo. O amor é adocicado pelo desejo. Esta máxima o amor vai ensinar. Ceder é perder, correr é ganhar. Embora o peito o amor deixe radiante, não deve expressar o meu semblante. Então aqui ela também está trazendo a questão de não deixar transparecer que ela está apaixonada, que se ela ceder a esse amor, ela vai ser abandonada depois. Pode falar. Conter é ganhar. Eu botei o quê? Correr? Conter é ganhar. Sim. Sim, eu botei correr, né? E era conter, é isso? Mas dentro... É isso? Não, é isso. Ceder é perder, né? Conter é ganhar. Sim, obrigada. Dentro dessa lógica de que tem o prêmio que é a virgindade sendo rompida, né? Quer dizer, essa lógica me irrita muito, gente. Eu sou de uma geração que lutou muito contra essa visão, mas é interessante, né? Quer dizer, o que cabe às mulheres é manter e barganhar com a sua virgindade, né? Ela é um instrumento de poder também, de certa maneira, dentro desse mundo patriarcal e sem escolhas, né?
Olha, o João Ulisses comentou aqui, muito interessante a quantidade de mulheres que trabalhavam com literatura e que a gente não sabe, né? A Mônica falou, maravilhosa a live, obrigada. Está falando que é super atual. E sofremos com a virgindade. A Maria Nascimento dando boa noite aqui. Muito bem. E aí, Aline? Agora que a gente viu um pouquinho das autoras e aí o tema da virgindade aparecendo, eu vou passar a fala para a Mariane, que está estudando o assunto e tem coisas interessantes para contar para a gente também. Maravilha, maravilha. Pode colocar os slides? Posso colocar. Depois a gente tem que dar uma mini palavrinha aqui entre nós aqui para a gente poder deixar isso também, essa troca legal. Deixa eu só colocar aqui. É o daqui da Maria. Pronto. Então, aí, já falando um pouco sobre essa questão da virgindade feminina nas peças problema do Shakespeare, né? Puxando um pouco o gancho aí da Aline, que falou sobre a Cressida, que é uma personagem da peça problema, né? Troile Cressida. Relembra o que é peça problema. O que é peça problema para o nosso povo? Eu ia falar um pouco mais à frente, mas eu falo agora. Não, tudo bem, tudo bem. Não, mas eu explico. A peça problema, ela é um subgrupo da obra de Shakespeare que consiste em 3 peças. Bom é o que acaba bem, que a Cecília já mencionou aqui, que ela também já estudou. Medida por Medida e Troile e Cressida. E aí elas são peças que elas questionam os comportamentos e as instituições sociais, como a lei, o governo, a guerra, sexualidade, no caso, puxando o gancho da sexualidade, falando mais especificamente sobre a virgindade. A virgindade, nessas 3 peças, ela entra como uma instituição muito presente, seja ela não mencionada tanto como em Troile e Cressida, ou sendo ela mencionada o tempo todo, como é o caso de Bom e que acaba bem, e tem Medida por Medida ali, que é um tema super central, mas a palavra não é tão mencionada também. Mas aí falando primeiro sobre o que é a virgindade, né, porque é um assunto complexo, assim, hoje em dia a gente tem uma noção de virgindade ali ligada mais à biologia, né, a gente geralmente pensa na virgindade como sendo o rompimento do ímen ou algo assim, mas na antiguidade não era assim. Na antiguidade não se tinha essa noção biológica, era quase como se fosse o homem estivesse colocando algo dentro da mulher que bloqueava ela ali, a virgindade era isso, assim. E aí, a virgindade tinha também uma concepção mística ali, a virgindade feminina entre as deusas era algo que representava poder, porque as deusas, elas eram imortais, então se elas escolhessem serem virgens, donzelas, né, como é o caso da Atena, da Hestia e da Artemis, a gente tem 3 deusas ali que são extremamente poderosas, elas não dependem dos homens ali, elas não têm nenhum tipo de relação com eles, elas podem tomar as decisões que elas quiserem em relação a isso. Ao contrário de Afrodite, que é inclusive meio inimiga ali na mitologia, né, dessas 3 deusas, que sempre está envolvida com os homens, né. E na antiguidade, principalmente em relação à religião, a virgindade ela vem como algo sendo quase como uma bênção mesmo, assim, né. A virgem, o oráculo tinha que ser a virgem, você só podia os deuses falavam, né, com as pessoas através das virgens, você tinha sacerdotisas de certos templos, elas eram sempre virgens, né. Mas em compensação, Diana, né, um dos exemplos mais fortes disso, né, inclusive uma das personagens de Shakespeare virgens em Bom é o que acaba bem se chama Diana, que ela é determinada, a deusa da caça, ela é determinada em ser virgem, e isso é muito presente ali na personagem, na personalidade dela, né. Mas, em compensação, quando a gente fala das mortais, na antiguidade, a virgindade, ela é um instrumento de controle, na verdade. Ela surge ali não surge, né, mas quando a gente vê na antiguidade grega, a virgindade ela vem como uma forma dos homens, né, garantirem a linhagem deles, porque eles pegavam e incentivavam a virgindade feminina e falavam para aquelas moças para poder garantir que quando eles se casassem com elas, né, elas seriam virgens e o filho seria deles. E a mulher, ela sempre é intrusa na casa, né, porque como era uma linhagem patriarcal nos tempos gregos, a mulher ela vinha de outra família, e aquilo para eles era uma desordem, no caos, aquilo era caos, assim, a mulher fora ali
da casa, ela vai trazer problema, né? É mais ou menos essa a ideia. E a Virgem Mortal, né? Uma das imagens da Virgem Mortal que a gente tem muito forte na mitologia é de Pandora, que é uma pessoa que traz a desordem, né? Enquanto as virgens, as deusas, né? Elas apresentam poder, elas representam a independência em relação aos homens, a gente tinha a Virgem Mortal que representava a desordem. Então tem esse paralelo. Eu ainda estou pesquisando ainda isso a fundo, mas na antiguidade a gente tem essa questão. E aí, quando surge o início do cristianismo, a virgindade ela é primeiro colocada como sendo uma forma de libertação, tanto feminina quanto masculina, mas falando especificamente sobre a liberdade feminina aqui, porque é uma forma daquela mulher se libertar da família romana, né? A mulher, ela tem ali uma obrigação de ter filho, continuar a linhagem patriarcal, e ali, se tornando virgem, se juntando à igreja, né, no início do cristianismo, ela vai ter uma liberdade, ela vai poder decidir o que ela quer da vida dela, né? E isso é incentivado pela igreja ali no iniciozinho. Eles falam que não tem necessidade de ter mais filho, porque já tem muita gente no mundo, tem uns discursos assim. E várias mulheres realmente se juntam. Mas conforme vai passando assim o tempo e vai se consolidando ali a igreja, né, na Idade Média e no início, principalmente na Idade Média, os discursos vão se modificando. E aí, quando Agostinho surge, é que se consolida ali uma ideia mais quase que é uma ideia bem horrível, na verdade, assim, sendo sincera, em relação à mulher. Ele volta, ele retoma com a história de Adão e Eva, que, pelo que eu fiz assim, as pesquisas, não era muito propagada antes dele. E ele pega e fala: olha só, a mulher tem uma dívida com a gente porque ela fez a gente cair do paraíso. É culpa dela, é culpa da Eva. Eva que fez besteira, a Eva foi lá e comeu a fruta que não era para comer, viu lá, e agora a gente tem uma dívida. E aí ele pega e fala que, para poder, a forma que se pagou essa dívida, de certa forma, é com a Virgem Maria e Jesus. Então a Virgem representa ali a mulher perfeita, porque a Virgem Maria ela é mãe, que é algo que as mulheres têm que ser, mas ela é virgem, ela se mantém virgem. É um paradoxo que é criado, um paradoxo enorme, porque não tem como a mulher ser mãe, ser virgem, isso não existe. Mas ele fala que a virgem perfeita é essa, né? E aí, você quer falar alguma coisa, Aline? Não, eu ia só comentar que me parece proposital, né? Já que não tem como isso ser real, não existe como você respeitar a figura da mulher ali, né? Exatamente. Se ela não pode ser perfeita, ela sempre vai ter a falta, o defeito, enfim. Eu pensei isso também quando ele sacraliza, né, ele sentimentaliza esse paradoxo da mulher virgem e mãe. Eu acho que só continua. É isso que a Aline acabou de falar, né? Isso vai dando força para um não lugar, para uma exclusão, ou para uma mulher não cabe, né? Assim, e eu acho que essas duas imagens, né, da Eva e da Virgem Maria, pelo menos para pensar o século XVI e XVII, elas são fundantes, assim, né, com a condição da mulher. Mas vai lá, Mari. E aí essa questão do paradoxo que se forma da Virgem, ele é justamente isso que a Aline falou, uma forma de manter a mulher numa condição sempre de imperfeição. A mulher sempre vai ser algo, nunca vai conseguir ser o suficiente, é basicamente isso. Inclusive, se você a gente começa a pesquisar, né, e ver, tem uns textos que as mulheres começam a se falar que a mulher perfeita é a mulher que, a virgem perfeita é a virgem que nunca viu ninguém, nunca se viu, nunca viu um homem, a virgem que perfeita é quase que um homem, né? Vários textos assim. E a virgem perfeita, na verdade, eventualmente, é a virgem morta, porque, assim, você começa a ver esses paradoxos de criando, basicamente dizendo, a virgem não existe. Se a virgem não existe, então não existe uma mulher para poder curar essa dívida. Não tem como. A virgem, se for olhada, né, por um outro homem, ela já não é mais virgem. É basicamente isso o texto dele, né? Então não tem saída.
quem fala isso tem um capítulo, um livro que a gente leu que é do Howard Block, que é o nome do livro é A Misoginia Medieval e a Invenção do Amor Romântico Ocidental, e o capítulo é a Poética da Virgindade. E lá ele fala tudo isso, e um dos exemplos que ele dá, que é um exemplo um pouco mais ilustrativo, assim, é um conto do Chaucer, né, do Canterbury Tales, que é o Physician's Tale, né, que é o conto do médico, os contos da Cantuária. E lá ele conta a história de uma virgem, que ela sai de casa para ir para a igreja, ela é uma virgem extremamente bela, e aí, enquanto ela tá indo para a igreja, ela é vista, e tem um juiz que resolve que cria lá um esquema para poder falar que ela, na verdade, pertence a ele. E aí o pai dela mata ela. E aí mata com essa questão, né, de que ela foi violada, que é melhor ela estar morta do que ir para casa desse homem ser violada, e toda essa questão, e ilustra isso. E o Howard Block, ele inclusive fala que no momento em que o Chaucer... Pode falar, pode falar. Travou aí para você? Travou, Mari? Escutar, desculpa, que eu caí aqui. Estamos ouvindo. Não, a gente estava te vendo, estava fluindo. Será que ela não está nos ouvindo? Agora eu acho que travou. Acho que congelou, hein? Peraí, vamos ver se ela volta. Deixa eu pegar aqui um pouquinho até ela voltar. Ela travou aqui, realmente, travou. Posso só fazer alguns comentários aqui que eu anotei, que eu acho interessante, assim, esses aspectos que vocês falaram. Ela falou da questão da Afrodite, né? Das deusas virgens, né? E caiu totalmente, né? Caiu totalmente. Tem um comentário aqui da Fernanda, antes de eu falar, deixa eu ler aqui. Muito bacanas as pesquisas de vocês, que bom que Revelando proporciona espaço para tanto conteúdo de qualidade. Parabéns à Valéria, parabéns às pesquisadoras. E a você, Fernanda, que faz essa ponte sempre aqui, e está sempre com a gente, né? Que é muito legal. A Mônica está falando aqui, na psicanálise, a mulher, ela sempre tem essa questão da falta, né? E aí vocês comentaram ela comentou, a Mariane comentou da questão da mulher virgem morta, né? A gente pode lembrar de Ofélia também, né? E interessante como isso está no imaginário, porque você tem hoje em dia muitas meninas que se fotografam no Instagram nas condições de Ofélia morta, né? Não sei se vocês já viram isso. A professora Cris Smith pesquisa, a gente já fez algumas lives aqui falando sobre Ofélia, e ela pesquisa isso, assim, ela segue eu já vi algumas postagens desse tipo. Quer dizer, são mulheres que reproduzem em fotos as imagens de Ofélia morta. Chegou aqui a Mariane. Voltou, Mariane! Desculpa, gente, caiu a minha internet aqui do nada. Ainda no momento contundente do Chaucer. Pois é, falando do Chaucer. Mas conta lá, conta pra gente. Dá pra contar? Eu tenho que colocar o slide de novo? Ah, não, tá aqui. Se você quiser. Tá aqui, pronto. Tá aqui. Aqui. Não, e aí, vocês querem terminar de falar o que vocês estavam falando? Não, pode falar. Aí depois tá bom. E aí o Chaucer ilustra isso, e o Howard Block, ele comenta como que, no momento em que Chaucer escreve sobre essa virgem, na verdade ele já violava ela. No momento em que se usa a palavra para falar sobre essa virgem, já se viola a virgindade daquela moça. E, para além disso, assim, a concepção de mulher que se tinha na Idade Média era uma concepção muito cruel, né? Já se falou sobre a questão, sobre o que a Christine de Pizan escreve, né? Ela era uma mulher que defende a mulher, né? A condição de mulher. E era sempre assim, a mulher, se casar com uma mulher era algo horrível, porque a mulher, ela ia ser uma megera, ela falava demais, ela irritava o homem, mulheres não podiam falar, só podia se falar
não podia se falar na igreja, só se podia se falar em casa com o marido, se tivesse dúvida. Eventualmente tem a defesa de que a mulher pode falar na igreja desde que ela esteja com véu. Tem várias questões assim, né? E aí a virgindade surge como mais uma forma de controle em cima da imagem da mulher. E também, ao mesmo tempo, cria uma certa erotização ali, né, da mulher. Cria um desejo dos homens pela mulher. E é, assim, incrível, né, que a questão é que eles culpam a mulher pela questão do desejo, mas isso é uma discussão que é algo que a gente discute muito nas nossas aulas, né, que na verdade quem tem esse olhar pela mulher é o homem, não é a mulher. Fala como se pode surgir desejo caso a mulher olhe para o próprio corpo, assim, coisas insanas, assim, é tudo de uma forma, assim, a mulher é culpada literalmente por todas as coisas ruins, assim, que surgiram na Terra da forma que eles vão falando. E aí no início da modernidade, né, continua essa ideia da virgindade como sendo algo místico, mas com o protestantismo, e o protestantismo, pelo que eu estava estudando, ele incentiva muito mais o casamento, isso esse paradoxo ele meio que dá uma acalmada. Tipo, ainda tá lá, eles ainda acham a virgem a máxima e a melhor coisa de mulher para se ser, mas a mulher tem que se casar e ela tem que ser mãe. Então, assim, não se tem mais essa. Não é algo tão radical, acho que eu poderia dizer assim. Não é algo tão radical mais durante essa época. E também tem a questão do casamento nessa época. O casamento ele já é feito mais por amor, principalmente nas classes mais baixas. As mulheres se casavam mais por amor, não é uma coisa mais tão. Não existe mais tanto casamento. Eu não sei como é que era, na verdade, na Idade Média, falando sobre isso, né? Quer falar, Cecília? Pensei no casamento como material, né? Como comércio, como propósitos. Ele é um contrato, né? Ele é um contrato. Acho que no século XVI a gente pode dizer que o casamento era uma instituição. É uma instituição. Tinha propósitos econômicos. Mas tá apaixonado, tá, né? De fato, apaixonado, tem a palavra em inglês, mas isso era mal visto, me parece. Não, assim, pelo que eu entendo, nas classes mais baixas, naquele livro do Renaissance Notion of Woman, né, ele fala que nas classes mais baixas, como ninguém tinha nada a perder, ninguém tinha dinheiro, ninguém tinha nada. Então, se casar era uma coisa mais por amor mesmo. Mas nas classes mais altas, assim, conforme vai surgindo a questão, o fator dinheiro, né, é quase como uma transição empresarial. Assim. Ou pode-se dizer que na verdade, né, as famílias eram, de certa forma, empresas, e você ter o dote, essa relação entre dote, pagamento e tal, era tudo uma grande questão empresarial ali, né? Você tem uma filha para se casar, você tem que pensar em quem vai casar com ela, vai ser a pessoa que vai gerir o seu estate, né? Suas propriedades mesmo ali, né? Não, e quem vai também pagar mais por ela, né? Existe, tem o preço, né? Tem o dote, entendeu? Então não tem como. Na verdade, isso vem até hoje, né, gente? Isso aí. A minha bisavó estava estendendo roupa no varal com 13 anos, quando passou meu bisavô a cavalo e fez um acordo com o pai dela, porque quis casar, casou com 13 anos. Não foi por amor. Foi um acordo. Eu acho que assim, nessa época, na Idade Moderna, pelo que eu entendo, entre as classes mais baixas tinha essa questão do casamento por amor. Mas, não sei se por amor ou talvez companheirismo, né? Não sei como é que seria. Né? Uma afinidade maior. Mas, eventualmente, eu acho que isso o dote entra cada vez mais em qualquer uma das áreas, assim, tipo, vai piorando. A questão empresarial do casamento vai ficando cada vez pior. E a virgindade passa a ser, de novo, né, uma coisa quase como uma moeda de troca, né? Ela é sempre... Exatamente. E aí isso reverbera até os dias de hoje. Até os dias de hoje, apesar de ter essa concepção mais biológica, ainda tem a questão da mulher virgem ser a mulher que vale mais, de ter uma fetichização da imagem da virgindade, né? A mulher... Isso ainda... Existem mulheres que fazem processo de reimificação para voltar a ser virgens, ainda tem tudo isso. Assim, é muito presente ainda, né?
na nossa... Mas, ao mesmo tempo, Mari, eu fico pensando, quando eu ouço sua pesquisa... Posso tirar aqui para a gente se falar em roda? Pode falar. Ou você vai mostrar mais alguma coisa, Mariane? Eu ainda vou falar sobre as peças ainda, mas... Ah, é? Tá bom. Mas vamos só fazer assim, eu já volto. Só para ler alguns comentários. Diga aí, Cecília. Eu acho que, assim, na galera mais jovem, hoje, virgindade é um tabu em vários aspectos. Não só algo valioso e fetichizado também, mas como um tabu, né? Perdeu, não perdeu, com quem, com quantos anos, já transou ou não. Vocês não acham isso? Com certeza. Tem, inclusive, um texto do Freud, né? Do tabu da virgindade, que ele fala um pouco sobre essa questão também. Eu acho que é, sim, com certeza. Até hoje, na juventude, as pessoas falam sobre isso, sobre quando, onde, como é que foi, com quantos anos, sempre. Uhum. E, bom, Val, fala aí. Não, pode falar. Não, eu ia só fazer um comentário. Eu entrevistei aqui recentemente o Leandro Tibiriçá e a gente falou sobre ele trouxe a obra do Marlowe, a gente falou sobre a Dido e o Enéas, né? A Dido, a rainha de Cartago, e ele faz uma análise, que depois a gente vai esmiuçar um pouco mais numa próxima live, sobre esse momento da Inglaterra, onde uma série de direitos vão sendo perdidos, né? Vão sendo eliminados. Então, as mulheres, nesse momento, vão perdendo todos esses direitos, vão culminar depois com o fechamento dos teatros e os puritanos, com um retrocesso imenso. A gente vai dar lá em Jane Austen, onde a gente vê, né, toda essa... O foco é o casamento, a vida é o casamento, você não tem perspectivas. E aí você tem o mundo aí que segue seu caminho, mas sempre com ciclos de retrocesso, né? Como o que nós vivemos agora. Nós vivemos agora um ciclo de retrocesso. Tanto que talvez seja isso que você esteja falando, Cecília, quer dizer, uma volta, uma preocupação com essa questão da virgindade, que, por exemplo, a minha geração não queria manter virgindade, a gente queria justamente quebrar essa ideia de eu posso ser, meu corpo pode ser livre, eu posso estar com quem eu quiser, quando eu quiser, né? Mas agora a gente vê um retrocesso nesse sentido. Inclusive teve, só acrescentando, né, parte do porquê desse retrocesso também vem por causa da pandemia da AIDS, né, que também criou uma volta, assim, desse conservadorismo em relação à sexualidade, né. Eu acho que pode ter havido isso lá atrás, mas lá atrás havia também muito preconceito, como se fosse pela questão do vínculo com a comunidade LGBT, entendeu? Então, tinha isso, mas eu acho que, na verdade, não é bem esse o foco, entende? Eu acho que esse conservadorismo atual é que está trazendo esse retrocesso, esse neoliberalismo, essa teologia da prosperidade, essa visão de mundo aí muito religiosa que está havendo. Então, há sim é como se houvesse uma revisão dessas questões, né? Eu vi recentemente um vídeo no YouTube de uma mulher falando que se o seu marido chegasse em casa com vontade de transar e você não quisesse, você tinha que ceder. Ponto. Porque ele é o Senhor. Quer dizer, imagina isso, estou falando de 2023, internet, YouTube, entendeu? Então, existe sim ciclos, né? Mas aí, lógico, sem dúvida, se a gente pensa nesse nosso período aqui do Shakespeare, na Idade Média, as mulheres estavam vivendo um ganho de poder. A gente sabe disso. E esse retrocesso, se você pensar no século XVI, começando uma repressão desse poder que vai culminar até século XVII, XVIII, né, a gente vê que começou a ter mulheres com mais poder e isso incomodou. Né? Eu acho que a caça às bruxas é uma expressão violenta, uma expressão assim
de uma ordem insana de repressão a essas mulheres. E eu acho, já que eu falei do tempo do Shakespeare, enquanto a Mari estava falando, eu pensei nessa peça que a gente tanto fala, que é O Bom é o que Acaba Bem. Você falou da personagem Diana, que quer manter a virgindade. Eu pensei como que nessa peça a gente tem, né, a virgindade, ela vai comparecer como um regulador político, social, não deixa de ser biológico também, porque trata do corpo. Mas nessa peça a gente tem um debate que é muito típico do Shakespeare, né? Ele vai pegar uma questão e ele vai debater ela de diversos pontos. Assim, eu acho que isso é uma das riquezas dessa peça. Como você vai ter a Diana, que é uma personagem que quer viver em celibato. Ela quer viver ao lado da Helena, que ela diz isso, mas morrer virgem. E tem a Helena, que quer perder a virgindade ao seu modo. A gente não costuma dizer que o Shakespeare é revolucionário, mas nessa fala ele confere a essa mulher um poder que se concretiza, de fato. Ela perde a virgindade ao seu modo. E tem o Parolles, que é um fanfarrão que fala a coisa mais misógina que tem. Eu implico muito com esse diálogo dele, né? Fala, perde logo essa virgindade que vai mofar. É igual queijo. E essa questão da Diana na peça, né, é bem interessante porque ela quer morrer virgem, mas ninguém quer que ela morra virgem, né? Ninguém escuta ela, né, Mari? Ninguém escuta ela. ela. Mas ninguém escuta. Ninguém escuta. A própria Helena fica falando, não, eu pago o seu dote. E o rei fala, não, a gente dá um jeito de você se casar. Ninguém quer que ela continue virgem. O legal do Shakespeare é que ele vai dando vários lados, né? Ele não toma muita posição, né? Ele vai dando várias possibilidades. Você quer falar das outras peças, Mariane? Pode ser, sim. Eu até ia comentar aqui sobre... Dá até para relacionar com a personagem principal de Medida por Medida, a Isabela, porque a Isabela, ela é uma personagem que quer ser freira. Ela já tá ali, entrando ali pro convento. E assim, ela tá entrando pro convento, o irmão dela é preso porque ele transou com a praticamente esposa dele, a Julieta, porque eles estavam casados, mas eles não estavam casados religioso, uma coisa contratual. Eles ainda acho que tinha que assinar, não sei, mas eles praticamente já faltava o pagamento do dote, é uma coisa assim. Eles estavam praticamente casados, e aí ela fica grávida, e aí ele vai preso e ele vai ser morto ali, né, nas mãos do Ângelo, que é o substituto do Duque. Que o Duque fala que vai embora, né, mas fica ali escutando o que está acontecendo. E a Isabela, ela vai negociar, né, com o Ângelo, tentar pedir pro Ângelo não matar o irmão dela, que é condenado à morte simplesmente por ter feito isso, né, transado com a esposa dele. E a Isabela, conforme vai pedindo isso, né, o Ângelo se interessa por ela e fala para ela que vai livrar o irmão dela caso ela durma com ele. E é uma promessa que, obviamente, ele não vai cumprir, né, a gente sabe disso, mas ela dá um jeito de dela não transar com ele, né, rola uma bad trick, né, um truque ali de cama, em que ela troca de lugar com a Mariana, que é outra personagem. Mas o ponto é que no final da peça, mesmo ela tendo feito tudo isso para conseguir manter a virgindade dela, que é o que ela mais quer ali, que de certa forma, eu acho que ela, de certa forma, conferia a ela uma forma de liberdade ali naquela sociedade. O Duque fala que quer se casar com ela no final da peça. E aí ela perde de novo ali aquilo, sabe? Ela perde de novo esse direito à virgindade, digamos ali, que ela queria, lutou tanto para manter, né? Embora a gente não sabe o que ela vai fazer com esse pedido. Shakespeare não se sabe. Diz isso. Ele não diz, não é revelado, cada interpretação lida de um jeito. Depende muito da montagem também, né? Como é que você vai encenar isso. Mas a Isabela é até meio, você pode até pensar que é meio simbólico, porque na última cena a Isabela não tem fala.
Ela não responde, ela não fala nada. Ela só tá ali. Então é quase como se ela perdesse a voz ali no momento que o Duque aparece, sabe? Pra falar E pro isso final acontece. dele. Isso tem em outros momentos também que acontece isso da mulher ficando silenciada, né? Quer dizer, desse silêncio que você não sabe muito bem como é que a coisa vai se resolver. Quer dizer, estamos sempre nesse lugar, né, do controle, dos silêncios, das ausências, da virgindade como o desejo. É interessante isso que uma de vocês falou, né? Quer dizer, o homem deseja a virgindade, mas acusa a mulher de enfeitiçá-lo com esse desejo, mas ele deseja, e existe sempre uma competição entre os personagens para ver quem vai ficar com fulana, e em algumas peças do Shakespeare a gente tem também, por exemplo, como, sei lá, eu recentemente fiz uma aula com os dois cavaleiros de Verona, você tem um quase estupro que é impedido, entendeu? Por um personagem que se diz interessado na moça, quer tanto que quer a força, né? Então, quer dizer, tem todo esse universo aí de bastante complexo, bastante multifacetado, E aí, no né? caso de Bom é o que acaba bem com a personagem da Helena, né? A gente tem uma personagem que resolve que quer perder a virgindade da forma que ela quer, como a Cecília falou, faz isso, ela dá um jeito de perder exatamente do jeito que ela quer, e de certa forma, né, pode-se dizer que acontece o estupro, na verdade, por parte dela com o Bertrand, que não queria nada com ela. Ela engana ele para dar um jeito de ir pra cama com ele e consolidar lá ele fala para ela, né, que só vai ficar com ela no dia que o anel dele estiver no dedo dela e que ela Ela estiver faz uma grávida dos filhos armação. dele. E ela dá um jeito de resolver isso, né? Ela dá um jeito, né? Ele dá a condição e ela nada é impossível para ela ali naquele momento. Ela dá um jeito. Mas ela, de certa forma, também tira o direito dele de dizer não, né? Que tem essa discussão. Apesar de que eu não defendo muito ele, não, porque eu não gosto do personagem dele, né? Mas assim. Também não gosto, não. Mas Mas. no caso dela, quer dizer, ela é determinada, ela quer o cara, mesmo o cara Uhum. não querendo ela, e ela vai fazer de tudo para conquistá-lo. Então, E é tem esse extremamente. aspecto. E é muito interessante, porque o Shakespeare coloca o Bertrand no lugar de objeto. E ela no lugar da pessoa que vai agir para conseguir aquele objeto. E geralmente a gente vê o contrário, né? A gente não vê assim, geralmente, nas histórias. E a gente tem também o caso da Cressida, que a Aline já mencionou, que é uma personagem que ela entende o valor que ela ser casta tem ali. Ela resolve que quer manter durante um tempo para poder fazer o Trollus continuar interessado por ela, mas no momento em que ela cede, né, ela perde completamente valor para ele. Acontece justamente o que ela pensou que ia acontecer, né? Ela perde valor, ele não quer, ele quando acontece à noite, né, no dia seguinte, ele não vê a hora de ir embora, ele não quer mais ficar do lado dela. Se ela tivesse lido a Isabella Whitney, ela saberia melhor. Pois é, né? E ainda tem a questão ali nesse caso, né? Porque se a gente pensar, eu não sei se. Provavelmente ele não pensou muito nisso, o Shakespeare, não sei se o Shakespeare teria pensado nisso, mas pensando que se tá ali na questão da antiguidade grega, né? O ambiente ali da Ilíada, né? Naquele momento, então, a virgindade é uma coisa assim: a mulher que perdeu a virgindade fora do casamento não serve para nada mais. Se poderia dar para fazer esse paralelo ali. Porque como é que você vai garantir se ela ficar grávida? Acabou. Para aquela mulher ali acabou, assim. E é interessante ver que o personagem da Cressida, depois desse momento, ele vai até gradualmente, assim, dando uma sumida, assim, na peça, assim. Até ela aparecer pela última vez por uma carta. Ela escreve uma carta que ninguém sabe o que ela escreve na carta no final da peça. O Troilo rasga a carta e
fica por isso mesmo, assim. Ai, mas eu não sei vocês, eu achei essa personagem fascinante, assim. Ela é Nossa, incrível. repleta de interioridade. É a personagem dividida. Ela ama, mas ela sabe que ela vai se dar mal. Mas ela quer amar. Eu sempre fico me perguntando. Porque ela também é uma personagem um pouco. Não omissa, mas ela não se entrega tanto pra gente. Ela fala um pouco, ela tem um Tem uma. solilóquio, né? Mas Mas tem ela é um uma fala pouco. Ela dela. se esquiva, né? Ela se esquiva Tem assim, uma fala dela que, inclusive, eu marquei aqui, mas é porque eu tô com a mas o edição em fato é que ela inglês, eu não vai. tenho. Ela se entrega. Eu não tenho em português, mas que ela fala que ela é o que precisar ser para poder também se garantir, assim, ela vai ser o que ela precisar ser, né? Ele tá falando, em inglês ele tá falando sobre as watches, né? Que a... E aí até explica um pouco sobre esse comportamento dela. Ela ali tá numa condição de escrava no campamento grego e o que ela tem que fazer para se salvar, sabe? E eu gosto muito da personagem dela também, porque tem muita gente que não tem muitas reclamações em relação a ela, né? Porque ela se diz apaixonada pelo Troilo, mas depois ela fica com o Diomedes. Mas assim, de certa forma, assim, olhando com o olhar contemporâneo, né, tá tudo bem ela se apaixonar por outra pessoa depois, né? Assim, não tem problema nenhum. Ela tava apaixonada pelo Troilo, aí tá bom, passou, foi abandonada por ele, decepção amorosa, e aí encontrou outro cara que queria ela, mesmo ela naquela condição de já ter estado com o Troilo, né? Mas ela é muito injustiçada, dá até uma pena, assim, né? Mas é interessante a gente pensar, porque às vezes a gente joga a nossa visão mais psicológica, contemporânea, nos textos, né? Mas porque tem ações assim que são muito rápidas, realmente. A pessoa está apaixonada, desapaixona, vai para outra coisa, entendeu? Porque, na verdade, não tem. Eu acho que os personagens também não têm uma maturidade, vamos dizer assim, se a gente fosse pensar nesse aspecto emocional, né, de uma maturidade emocional, são sempre muito mais jovens, e a paixão, ela tem esse caráter de ser tudo muito rápido, muito fugaz, né? O amor, que é algo muito mais denso e que demanda tempo, a paixão é muito É um rápida, arrobo, né? Exatamente. Aí você até comentou de Afrodite, eu ia até comentar, a Afrodite é a única deusa que ela submete todos os outros deuses, inclusive Zeus. Todos sucumbem a Afrodite, porque ela toma a quem está. Ela toma o ser e ele fica completamente obcecado pelo seu objeto, entende? Pela sua paixão. Então, realmente tem esse caráter, né? No caso de Afrodite, ela doma até Zeus, né? E então é interessante. Então tem todos esses aspectos aí. Não sei se você quer que eu volte lá, mostre mais alguma coisa. Não, o slide era só para me guiar mesmo. É mais ou menos isso mesmo. É isso, assim. Terminando ali com o personagem da Cressida, que a gente apresenta 3 faces ali, né? A virgindade da Helena ela considera, de certa forma, como uma moeda de troca, mas aquela moeda ali para ela é uma forma dela conseguir o final que ela quer, né? Ela vai, a partir daquilo que ela tem ali, ela vai conseguir o que ela quer no final, que é ficar com o Bertrand, e é isso. Com a Isabela, a virgindade, para ela, é a única forma ali que ela tem de certa forma, ter uma liberdade, né, para ela, de ser, é o que ela é, né? E ela defende a virgindade dela com de todas as formas possíveis ali, né? Inclusive, ela prefere continuar. Não é que ela prefere, né? Mas ela prefere que o irmão dela morra a ela perder a virgindade, né? Essa noção que passa ali na peça. E a gente tem a Cressida que a virgindade dela ali tá no valor dela, né? O valor dela tá através da virgindade dela e ela perde o valor no momento que ela perde a virgindade, né? Que é uma personagem, de certa forma, mais trágica, assim, né? Nesse ponto. Interessante. Muita coisa.
Só o item virgindade já daria umas 3 conversas aqui. É um assunto muito extenso, tem muita coisa, muita história, muitas concepções, muitas visões. E provoca muitas reações, né, diferentes, né? Então isso também é bem legal. Considerações finais aqui, para a gente poder, que hoje nossa live está grande, estamos aqui com 1h36 aqui. Então, quem chegou até aqui, não deixe de colocar o seu like, de compartilhar essa live, para que a gente possa propagar para o maior número de pessoas. E aí, considerações aí finais de vocês. Só agradecer, né, Valéria? Você recebe a gente tão bem no seu canal, é tão acolhedora, e a gente veio, como ele falou, veio representar nossas pesquisas da UERJ, dessa instituição gigante e que tem um departamento de literatura inglesa super forte, né, consolidado. E eu acho que eu sinto um orgulho de fazer parte dessa videoteca do Revelando Shakespeare, que a minha carinha tá lá assim nos thumbnails. Espero que os ouvintes, né, quem vai assistir agora, quem está assistindo agora, quem vai assistir depois, se interesse, assim como a gente, pelas personagens femininas que por tanto tempo ficaram, assim, meio deixadas de lado, né, assim, elas demoraram ali até o começo do século XX, eu diria que mais, metade do século XX, ali, quando a crítica feminista começou a dar mais atenção e quando a crítica feminista surgiu, na verdade, deu atenção para essas mulheres, deram protagonismo a elas, eu acho que é um universo fascinante. E é isso. Maravilha, maravilha. Olha, realmente, aqui no Revelando Shakespeare tem pérolas. Tem muita coisa legal, que pode ajudar muita gente que está pesquisando e pode ajudar muita gente que quer conhecer, né? Porque tem todo tipo de abordagem, que eu acho que é bem legal. Quem mais? Aline, suas considerações. Olha, minhas considerações finais. Leiam as autoras, as obras delas, assim, a grande maioria vocês encontram gratuitamente, online. Como eu falei... Você tem um lugar onde você coloca essa sua pesquisa, Aline? Esses nomes? Você podia ter, não sei se no Instagram, em algum lugar aí, que você pudesse... Porque é legal, é difícil da gente conhecer, mas é uma pesquisa incrível essa. É uma ótima ideia. Eu tenho um drive, né, que eu circulo ali entre as colegas, mas o drive da Aline é uma antologia, Valéria. Se você entrar lá, você vai ver uma organização que não tem igual. A Aline é a mulher do drive. Mas eu acho que é uma ótima ideia de tirar de não deixar confinado ali no meu drive, né? Já que eu fiz esse trabalho de organizar, né, essas obras e aí botar para ficar de fácil acesso para todo mundo, tudo num lugar só. Ótima ideia, Valéria. Vou faz uma Linktree lá no seu Instagram, daí o pessoal entra lá e entra em algum lugar onde possa visualizar, porque é um trabalho belíssimo isso, entendeu? Da gente entender esse universo de... Olha quanta gente, imagina, você botou aí uns 60 nomes que você pesquisou. Imagine o que não está lá, entendeu? Então, acho que é um universo muito legal. Eu gosto muito dessa troca, assim. Eu gosto desse negócio de vamos compartilhar, vamos... Não, perfeito. E a ideia é divulgar mesmo, né? E também, enfim, daqui a pouco chegam as traduções, essas mulheres são traduzidas para o português, ficam mais acessíveis ao público de uma maneira geral, enfim. Então, se o objetivo é divulgar, vamos facilitar, né? Então, o trabalho aqui tem que ser de facilitação também desse acesso a essas obras. Então, assim, muito obrigada por mais essa oportunidade de divulgação, inclusive, das obras dessas autoras. A gente vai construindo de pouquinho em pouquinho, né, o conhecimento ali em relação a elas, e eu acho que é isso, assim, eu acabo ficando sempre ligada nessas personagens shakespearianas, o que elas têm meio que de parecido com algumas obras que eu estou estudando, e quem tiver aí alguma outra relação que lembrar, pode entrar em contato, quem quiser também o material, assim, de uma maneira mais rápida, pode entrar em contato comigo, referências e tudo mais. Então, obrigada, agradecer mais uma vez aqui a Valéria, o canal, e as minhas colegas também, que estão sempre juntas, e firmes e fortes. Boa noite para todo mundo.
Ah lá, Mariane. Agradecer poder vir aqui, foi muito legal, é sempre ótimo poder apresentar um pouco sobre realmente o que a gente pesquisa ali no Instituto de Letras, porque realmente eu tenho muito orgulho de estar na UERJ, fiz graduação na UERJ, eu estou no mestrado na UERJ, eu amo aquele lugar e é um departamento muito forte, os professores são maravilhosos. Falar um pouco sobre Shakespeare também, que é algo que a gente gosta muito. Adoro a pesquisa da Aline, acho a pesquisa da Aline sensacional. Inclusive, eu fiz iniciação científica na graduação, eu estudei um pouco da Isabella Whitney lá, que é uma autora maravilhosa. Repetiu, leiam essas autoras, leiam Shakespeare também, prestem atenção nas personagens femininas, que às vezes, inclusive essas peças, como O Bom é o que Acaba Bem, Medida por Medida, Troia e Cresce, são peças até meio injustiçadas, assim, de certa forma, as pessoas não falam muito delas, né, não leem muito, mas são peças extremamente interessantes e muito, muito legais de ler. E é isso, obrigada, foi muito legal, estou muito feliz de estar aqui, é a primeira vez que eu vim. Muito bom. Muito bom. Ó, a Fernanda está falando, fico muito feliz de podermos conversar sobre peças menos badaladas, né? Porque tem esse lado também, né? E sobre autoras ainda desconhecidas. Obrigada, Valéria. Obrigada a vocês. A Renata Machado, parabéns para todas. Ótima live. Olha, fico muito feliz com a presença de vocês. O Revelando está sempre aberto para as pesquisas, para dialogar, para conversar. E eu estou sempre aberta. Se vocês tiverem ideias, quiserem trazer mais temas, já falei isso para a Cecília, falo para vocês todos, vocês duas e vocês todos que estão nos assistindo, para que a gente possa cada vez mais discutir e fazer essas trocas, essas reflexões com o nosso momento contemporâneo, que eu acho que é muito importante, né? Acho que a obra, justamente o estudo é para isso, é para a gente olhar para trás e entender a gente, né? Fazer essa ponte e quem sabe agora a gente não precisa se preocupar com virgindade nenhuma, entendeu? Quem sabe deixa para lá esse assunto. Todo mundo livre. Muito bom. Obrigada, gente. Obrigada. Nos vemos aí em breve. Até o próximo Revelando Shakespeare. Tchau, tchau, pessoal. Tchau, tchau.